Oi, pessoal, bom dia. Na verdade, bom dia nada. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horário que vocês vão assistir, né? É, assim, hoje a gente vai trabalhar com um conteúdo relacionado à parte de vetores, né? Um conteúdo novo. Só que antes de falar de vetores, vamos relembrar a ideia de variáveis, como que se comporta dentro de memória. Vamos estar fazendo um exercício que a gente já fez 28 milhões de vezes, mas com o objetivo de depois compreender qual a diferença entre usar ou não usar a ideia de vetor, ok? Um exercício que é um exercício que a gente fez esses dias aí, inclusive, que pedia para digitar dois valores e informar qual era o maior. Só isso. Informar dois valores e dos dois valores mostrar qual é o maior, ok? Somente isso. Digitei dois valores e vou indicar qual é o maior. Tá. Vamos pensar aqui na ideia do algoritmo. Gente, isso aqui não tem nada a ver com vetor ainda, tá? Algoritmo. Exemplo 1. Variáveis. Bom, aqui já tem uma dica. Preciso de dois valores para indicar qual maior. Então, eu vou criar uma variável aqui de nome N1 e outra de nome N2. Aquelas duas famosas de sempre, né? As duas eu vou falar que são do tipo inteiro, poderia ser real também, não tem problema. Quando a gente faz exatamente isso aqui, olha o que acontece na memória do computador. Eu tenho lá um espaço que eu deixo reservado para o N1 e o espaço que eu deixo reservado para o N2. Assim, dessa maneira. Tenho lá uma área na memória que eu posso colocar um valor dentro dela. Então, eu criei uma variável que eu posso inserir um valor e esse valor pode ser mudado, por isso que a gente dá o nome de variável. Ok? Início. Gente, o objetivo desse é receber dois valores e mostrar qual é o maior, somente isso, tá? Então, aqui, leia. Eu quero que o usuário me informe qual é o valor do N1, qual é o valor do N2. Deixa eu tirar as tampas, pois eu me atrapalho com as tampas. N1 e N2. Vamos supor que aqui o usuário tenha digitado 7. Vou colocar em outra cor aqui, mais uma caneta para poder me perder. 7. E no N2 colocou, sei lá, 13. Ok? Tá, eu preciso ver qual que é o maior e mostrar qual deles é. Então aqui, se N1, vou fazer o teste se o N1 é o maior. Se N1 for maior do que N2, então eu vou pedir para escrever. Escreva. Nesse caso, quem é? Se isso aqui for verdadeiro, quer dizer que o N1 que é o maior, ok? Se não, se o N2 for maior do que o N1, que é a outra possibilidade que a gente tem, né? Então, escreva N2. Ok? Eu tenho a possibilidade do N1 ser maior, do N2 ser maior, ou pode ser que sejam iguais, né? Então, na verdade, se não for o N1 maior e também não for o N2 maior, só pode ser, escreva números iguais. Olha como é que está essa escrita. Entre aspas, porque é um texto que eu quero que seja mostrado. Fim C e fim. Ok? Tá aqui. Vamos fazer o teste de mesa nesse algoritmo aqui. Então, no leia, vamos supor que tenha sido digitado essas informações. Tá aqui, 7 e 13. Daí ele vem para cá. 7 é maior do que 13? Falso. Então, ele vem pro se não. Faz o teste aqui. Se 13 é maior do que 7, verdadeiro. Então, ele entrou aqui, escreva N2. Vamos desenhar nosso vídeo bonitinho. Aqui, meu monitor. E ele vai estar escrevendo N2. N2 é o 13. Se não, opa, já deu verdadeiro. Então, ele não entra no se não, ele vai para o fim C, fim, acabou o algoritmo. Dá uma olhada aqui, na ideia de variáveis. Então, eu tenho duas variáveis
que eu armazenei numa foi guardado o número 7 e 13. Você pode estar perguntando como é que eu sei que é 7 e 13? Não sei. Quem digitou, leia. Quer dizer que é o usuário que informou esse valor. Poderia ser qualquer outro. O nosso algoritmo vai estar funcionando para qualquer situação, ok? Mas chegou ao final desse algoritmo, quantas variáveis a gente tem? 2, quantos valores? Cada uma com um único valor. Porque a variável armazena um valor de cada vez, ok? Essa é a ideia. Ok, agora vamos fazer um outro exemplo. Um exemplo também ainda sem vetor, mas um exemplo que a pessoa tem que digitar 5 números e esses 5 números precise ser calculado o dobro desses 5 números. Então, por exemplo, a ideia é assim, a pessoa vai informar o número 4, vai ser impresso 8. Eu vou imprimir, digitar o número 10, vai ser impresso 20. Quantos números? 5, tá? A pessoa vai digitar 1 vezes 2, 2, sempre, tá? A ideia é do dobro. Digito 5 valores e mostra o dobro. Até o momento que nós fazíamos era assim, né? Então, opa, estamos no exemplo 2. Eu vou informar um número, estou pensando numa variável aí num, e vou informar o dobro. Número e dobro. Vou dizer que é do tipo inteiro. Quantas vezes tem que ser feito isso? Pensa na ideia que eu coloquei 5, tá? Então eu preciso de 5 vezes isso aqui repetido. Leu o número e mostrou o dobro. 5 vezes repetido. Eu preciso de uma variável que controle essa quantidade de vezes. Veja que o exercício anterior, ele só executava uma vez. Ele só valia para... Ele lia 2 números e acabava. Aqui eu quero que ele faça várias vezes. Então eu vou criar um laço de repetição aqui, por exemplo, para... E vou criar uma variável cont. Variável x. Senão dá a impressão que só existe do nome cont. Então x, que vai de 1 até 5. Porque até 5 eu quero 5 números. Deixa eu declarar a variável x aqui, também do tipo inteiro. Tá. E aqui eu vou ter um fim para. O que eu preciso realizar aqui dentro? Eu preciso ler um número, calcular o dobro e mostrar. Ler um número. Então, o comando leia. E aqui, a variável num. Ok? Vamos fazer nosso teste de mesa. Num dobro, colocar aqui as variáveis. Num, dobro e x. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Num, dobro e x. Tá. Quando ele chegou aqui, então, x de 1 até 5, opa, variável x começou com o valor 1. Leia num. Que número você quer aí? Escolhe o número. Ah, escutei. 3, tá bom. 3 tá aqui. Dobro recebe, olha ali. Recebe o quê? Num vezes 2. Tudo bem? Esse é o objetivo da variável dobro, né? Calcular o dobro. Então, eu vou pegar o número que foi digitado e vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. 6 guardado na variável dobro. Ok? E eu preciso escrever isso. Preciso mostrar para o usuário, né? Então, escreva dobro. E ok. Em tese é isso, né? O nosso super vídeo aqui... Deixa eu colocar o vídeo aqui em cima, só por conta da falta de espaço ali embaixo, que aqui vai ficar melhor. Tá, quando tem o escreva dobro, imagine que no leia num a pessoa digitou o quê? 3. Digitei lá. Eu vou digitar no teclado e vai aparecer no vídeo, ok? Digitei no teclado, apareceu no vídeo o número 3, guardou na memória, dobro recebe 3 vezes 2, 6, guardou aqui, e escreva dobro. Opa, escrevi na tela 6. Ok? O programa escreveu na tela 6, desculpe, não eu, né? Voltei, olha o que acontece com a variável x, incremento, ela estava valendo 1, ela vai até 5, vai para 2, leia num, outro número, ok? O usuário escolheu lá o número 100.
Dobro recebe num vezes 2. Ah, quando eu digitei aqui também, né? Só pensando que aparece no vídeo, né? Na hora que eu digito, aparece no número, no vídeo o número que eu digitei. Num vezes 2, 200, guardou em dobro. Escreva dobro, opa, escreveu 200. Fim para, voltou, x incrementa. Leia num. Digitei lá no num, por exemplo, 7. 7. Dobro recebe num vezes 2. 7 vezes 2, 14. Escreva dobro, opa, escreveu 14. Ok? Voltou, x incrementa para 4. Leia num, digitei um outro valor, ok? Ah, número 21 foi digitado. 21. Dobro recebe 21 vezes 2, 42. Escreva dobro, 42. Ok? Voltou, x recebe 5. Vai até 5, né? Então, ainda tá ok. Leia num. Leia num foi digitado 5. Dobro recebe num vezes 2. Num vezes 2. Aqui foi digitado 5. Daí, dobro recebe 5 vezes 2, 10. Escreva dobro, escreveu o 10. Fim para, voltou, ele incrementa. Ele chega a ter valor 6, só que daí vê, opa, é até 5. Caiu fora e nesse caso, fim. Ok? Também já tínhamos feito vários exercícios desse daqui. Pensa no seguinte aqui, funcionou, o objetivo era calcular o dobro de 5 números, funcionou, perfeito. Digitei o número, mostrou o dobro. Repare que nesse caso, no momento quando a pessoa digita o número, já calcula o dobro e já mostra. Eu digitei o número, ele já mostrou o dobro. No final desse programa, se eu quisesse mostrar todos os números que foram digitados e todos os seus dobros, no final. Eu quero, por exemplo, que a pessoa digite os 5 números e não mostre na hora o dobro. Porque aqui está mostrando a hora, né? Eu quero que digite os 5 números e que seja mostrado depois. Uma relação de número e de dobro. Depois, não agora, na hora que eu estou digitando. Eu quero que o usuário só informe os 5 valores. Nesse caso aqui, repare. Quantos valores eu tenho guardado na variável num quando acaba o programa? Só esse aqui. O que aconteceu com esses valores anteriores aqui? Já era. O que aconteceu com esses valores anteriores? Já era. Tenho só esse valor aqui. Esses valores aqui já era também. Só tenho esse último valor. No teste de mesa que a gente realiza aqui na memória, o que acontece? A gente está fazendo aqui, ó, passo a passo o que acontece. Mas como é uma variável que armazena um valor de cada vez, o que aconteceu aqui? Depois, quando eu digitei o 3, ele mostrou 6 e 1, e daí incrementou para 2. Quando eu digitei um outro número aqui no leia num, o que aconteceu com esse 3? Matou. Fica só o último valor. Então, nesse caso, se eu precisasse armazenar 5 valores, teria uma maneira bem capenga, até onde a gente viu, de criar 5 variáveis para guardar 5 valores, e depois mais 5 variáveis para guardar o dobro de cada uma delas. Ou, tcharam, a seguir cenas dos próximos capítulos, chegaram os próximos capítulos, né? Vetor. Eu vou criar uma variável que pode armazenar mais de um valor ao mesmo tempo. Então, esse mesmo exercício, só que agora eu armazenando os 5 valores. Eu não vou perder esses 5 valores aqui, nem esses 5. Eu vou guardar esses 5. Vamos ver como é que ficaria. Quando a gente está usando a ideia de vetor ou de matriz, é essa aqui, ó. Ideia de vetor e matriz está aqui. Eu vou criar essa mesma minha variável num, só que nesse formato aqui. Eu vou guardar ela com 5 espaços. E vou criar também a variável dobro da mesma forma, com 5 espaços. Porque eu não quero perder os resultados. E nem os valores digitados. Continua sendo uma variável, só que eu vou informar, ó, eu quero uma variável que armazene 5 números. Dessa forma aqui, ó. Na hora que eu estou declarando a variável, e é uma variável do tipo vetor,
E essa é a ideia de vetor, eu vou indicar isso aqui, ó. Dentro de um colchetes, outra caneta falhando, 5. Dobro dentro do colchetes, 5. O que quer dizer esse 5? Espaço para 5 números. Eu não tenho mais um único espaço. Eu tenho espaço agora para armazenar 5 números. Eu vou continuar tendo aquela variável x lá que vai fazer a contagem da mesma forma. Então aqui continua com o mesmo objetivo, ler 5 números e mostrar o dobro. Só que agora, ó, continua sendo a variável x que vai estar fazendo o quê? Deixa eu pegar outra caneta azul aqui. Continua sendo a variável x, só que ela vai estar fazendo agora de 1 até 5, na verdade aqui é como já estava antes, né? De 1 até 5 e agora eu vou ler primeiro todos, eu não vou sair calculando já, vou primeiro ler. Leia. Até posso calcular já o dobro, tá? Mas eu não vou mostrar ainda. Eu só vou ler, calcular e não vou mostrar ainda, não vou escrever. Leia num... E olha o detalhe aqui agora. Tcharam! Tem coisa diferente aqui. Olha lá. Num x. Por que x? Esse x... Ah, e tem um detalhe aqui também que vai mudar. Agora acredite, tá? Vai naquele momento crença, eu não consigo provar ainda. De 0 até 4. Quando a gente está criando vetor, nas diversas linguagens, o primeiro espaço do vetor, ele vai estar indicando como sendo posição 0 e não posição 1, tá? Ele inicia na hora da criação como a primeira posição como sendo 0. Então, quando a gente fala é um vetor de 5 posições, ele vai do 0 até o 4. Veja que é a mesma coisa, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 posições. A única coisa é que eu comecei do ponto de partida do 0. Por isso, começando em 0 aqui. Então, ó, ele vai fazer isso aqui. Leia num de x. Leia num de x, vamos supor que ele vai fazer assim, ó. Num, posição 0. Leia num, guarde na posição 0. Aqui a pessoa vai digitar, sei lá, 4. Ok? Agora eu quero que esse 4, o dobro dele, seja guardado aqui, ó. Na minha variável dobro, recebe. Opa! Minha variável dobro agora é um vetor. Então eu tenho que indicar qual a posição. Vetor, na minha posição, o meu x está valendo 0, recebe num, o x que ainda está valendo 0, vezes 2. Então, dobro, ele ficou isso aqui, ó, dobro na posição 0 recebe num na posição 0 vezes 2. Dobro na posição 0, aqui, recebe num na posição 0, o que tem? 4. 4 vezes 2, 8. Vai ser guardado lá no dobro, posição 0. Ok? Não quero imprimir ainda como a gente tinha feito no anterior, só no final que eu vou imprimir, tá? Então, aqui, fim para, feito isso, volta para cá, o x passa a ter valor, tudo bem que a minha variável x aqui é uma variável simples, gente. Estava com valor 0, agora passa a ter valor 1. Ok? Veio para 1. O que aconteceu aqui, ó? Leia num de x, o x agora está valendo 1. Então, leia e guarde na posição 1, aqui. Eu vou digitar o número 200. Guardou 200 lá. Dobro, agora o x está valendo 1. Recebe num na posição de x, x está valendo 1. Num na posição 1, tenho 200. 200 vezes 2, 400. Para guardar onde? Em dobro na posição 1. 400. Olha o que ele está fazendo. Está guardando na variável num o número que foi digitado e na variável dobro o equivalente ao seu dobro exatamente na mesma posição. Então, e quem está tratando isso? A variável x, né? A variável x que começou em 0, eu estou indicando, ó, em cada uma das minhas variáveis. Tá aqui. Na minha variável eu estou indicando sempre o x porque ele que está guardando a posição, que vai de 0 até
4. Quando volta, o x vai estar com o valor 2. Daí tem lá, leia num x, leia num posição 2. Num posição 2, então eu vou digitar aqui o número 35. Dobro na posição 2 recebe num na posição 2 vezes 2. Num na posição 2, ele vai receber 35 vezes 2, 70, que vai ser guardado lá na posição 2. Voltou, o x vai para 3. Leia num na posição 3, supondo que aqui eu tenha digitado o número 20. Leia dobro de x, dobro na posição 3, recebe num na posição 3 vezes 2. 20 vezes 2, 60. 20 vezes 2, 40. Da onde 60, né? Fim para, voltou, o x vai para valor 4. Num de x, então agora o x está valendo 4. Quer dizer, eu vou digitar um valor e vai ser guardado na variável num, posição 4. E aqui eu digitei o valor 5. Dobro na posição 4 vai receber num na posição 4 vezes 2. Opa, num na posição 4 é o 5. 5 vezes 2, 10. Para guardar na posição 4. Voltou, o x chega a ter valor 5. Só que como fala que é até 4, acaba. Só que agora não acabou ainda, né? O que tem que ser feito? Imprimir. Eu quero imprimir, só que agora eu tenho tudo armazenado. Eu vou imprimir fora desse laço de repetição. E eu quero imprimir os 5. Eu quero imprimir os números e os dobros. Junto. O número e o dobro. Ok? Numa mesma linha eu quero imprimir. Tipo assim, né? A pessoa vai aparecer o 4 e daí já vai aparecer o 8. Vai aparecer o 200 e daí já vai aparecer o 400. Ok? Só que, ó, terminei esse laço. Agora, eu tenho quantos números para imprimir? 5 dessa variável e 5 dessa variável. Eu preciso de um laço de repetição de novo. Por quê? Porque agora, para imprimir, eu não posso só colocar escreva num. Porque num tem quantos números? 5. Preciso passar pelas 5 posições de memória. Então, de novo, vou usar o meu querido x. Para x de 0 até 4, né? Que a gente viu que inicia em 0. Eu quero que ele escreva primeiro o conteúdo da variável num e depois ele escreva o conteúdo da variável dobro. Ok? Ó, e aqui, a minha variável num é um vetor, então eu indico qual posição. E qual é a minha variável que vai estar guardando a posição? A variável x. Então, a primeira vez ele vai escreva num de x, num de 0. O que tem no num 0? 4. Ele vai mostrar isso aqui na tela, 4. Daí ele vai escreva dobro de x. O que tem dobro na posição? X está valendo 0. Na posição 0, 8. Vai mostrar o 8. Voltou. X vai estar valendo 1. Então, ele vai escrever o conteúdo posição 1. Num posição 1 agora tem 200. Dobro posição 1 tem 400. Volta. X agora tem valor 2. E assim vai. Escreva num na posição 2. Opa, 35. Escreva dobro na posição 2. Opa, 40. Voltou e vai até quanto? 4. Cai fora o x com valor 5. Pronto. Gente, qual a diferença desse exercício do outro? Aqui eu consegui, no final do programa, ter os 10 números armazenados. Todos. Porque eu guardei em posições uma variável que eu tenho 5 posições cada uma. Da outra maneira, embora estivesse fazendo o cálculo, a gente não conseguiu recuperar todos os valores. A gente só tinha o último valor, porque era uma variável simples. Essa é a diferença básica. Ok? Bora lá fazer um monte de exercício para praticar isso.